está falando ali na frente. Porque é como você pegar um livro e você abre e começa a ler aquela história, você não vai entender muita coisa. E para resumir um pouco, eu estava lendo a palavra do Senhor. Deus, ele estava atravessando com o povo na terra do Egito. E Deus, ele dá uma revelação a Moisés sobre as tábuas dos mandamentos, quando ele chega no Monte Sinai. Ali Deus também, ele dá uma revelação sobre a construção de uma tenda. A tenda é o Santíssimo Lugar, eu acredito que todo mundo sabe. A tenda é nada mais, nada menos algo que desarma e arma novamente. Mas dentro dessa tenda se encontrava a Arca da Aliança. O que é a Arca da Aliança? Muitas pessoas, irmãos, não têm noção do que é a Arca da Aliança. Porque já encontraram destroço até do barco, como alguém pode dizer, ou da Arca de Noé. Mas da Arca da Aliança não se encontrou nada. Porque, irmãos, essa arca era algo tão valioso, tão poderoso. Ela foi construída com madeira de acácia, por dentro e por fora de ouro. E dentro dessa arca continha, em primeiro lugar, continha os mandamentos. Segundo, o maná. Terceiro, alguém sabe me dizer o que é que tinha por terceiro? Irmãos, tinha o cajado. Então, irmãos, dentro dessa arca continha a presença de Deus, irmãos. Fica ligado. Irmãos, essa arca não era a presença de Deus, ela continha a presença de Deus. Ela era tão poderosa que ninguém, preste bem atenção, ninguém podia encostar nessa arca. Só quem podia encostar nela era a tribo de Levi, os sumos sacerdotes. Então, irmãos, eu gostaria de contar, mas nós vamos ter uma pregação, mas eu queria só falar um pouquinho para vocês que essa arca estava em um lugar onde tinham pessoas que eram sacerdotes, porém eles eram da igreja, nascidos da igreja, mas eles não tinham temor nenhum pela palavra do Senhor. E eles foram para uma guerra. Esses dois eram os filhos de Eli. E eles foram para a guerra e levaram a arca. Você sabe o que aconteceu? Era a presença de Deus, era muito poderoso. Então eles venceram a guerra, não foi assim? Eles morreram. Porque o Senhor, nesta noite, Ele te pergunta: o que tu tens feito na presença do Senhor? Não é a presença de Jesus que vai fazer a diferença na tua vida. É o que tu tens feito diante da presença do Senhor. A gente diz assim: eu aceitei Jesus está na minha casa, glória a Deus. Mas o que tu tens feito diante da presença de Deus? Jesus está na tua casa? Mas o que você tem feito? Irmãos, essa arca ela foi roubada e foi levada para um lugar onde tinha um Deus que era metade peixe e metade homem. Então, no primeiro dia, irmãos, esse Deus se encontrou caído. Estou resumindo, irmãos, porque a história é muito longa. No outro dia, o pescoço dele estava no chão. E no terceiro dia, irmãos, o povo que se aproximava dele ficava com hemorroida. O corpo deles estouraram. Para você ter ideia do que é a presença de Deus. E alguém disse assim: vamos devolver esse negócio, a gente não pode ficar com ela. E alguém do meio disse assim: o Deus de Israel gosta de oferta. Vamos dar uma oferta e a gente devolve. E essa arca foi para casa de alguém, irmãos. E essa arca passou quantos anos? 20 anos.
E deixa eu te dizer quantos milagres aconteceu nessa casa. Nenhum. Depois essa arca foi retirada para outro lugar e passou quantos meses? 3. Quantos? 3. 3 meses, irmãos. A Bíblia vai relatar que Davi quando assume o reino, diz assim: a gente não pode ir para frente sem a presença do Senhor. Vamos buscar a presença do Senhor para nós. E ele encontra a casa desse homem que era muito pobre. Alguns historiadores dizem que a mulher dele nem filho tinha, era estéril. E a Bíblia vai relatar, irmãos, que esse homem fica próspero, tudo dá certo. O que foi que esse homem fez que o outro não fez? Foram 20 anos, nada aconteceu. Em 3 meses a vida deste homem mudou. O que tu tens feito diante da presença do Senhor? Irmãos, são histórias iguais ou parecidas, porém com resultados muito diferentes. Deus, Ele quer fazer a diferença na tua vida. Eu ontem ouvi uma pregação maravilhosa e me veio agora à memória Jesus numa cruz, 2 ladrões, um do lado e do outro, e um diz assim: tu não és o Filho de Deus? Por que tu não salva a ti e a nós? O outro diz: tu não sabe nem o que tu está dizendo. Nós merecemos estar aqui, mas ele não. Um teve de Deus o silêncio, o outro teve de Deus a salvação. Quem é você na presença do Senhor? Você é o da direita ou você é o da esquerda? Irmão, Jesus estava no meio. Todos estavam condenados à mesma sentença, mas ambos tiveram atitudes diferentes diante da presença de Jesus. O Senhor, nesta noite, é porque a história é maravilhosa, é longa, e quando Davi diz assim: vamos buscar a arca, a presença do Senhor. E a Bíblia vai relatar, irmãos, que o carro é novo. A Bíblia faz questão de dizer isso, né? Assim, o carro é novo. Um dos bois tomba para derrubar a arca. E alguém vai lá e toca na arca. Você lembra que não pode tocar? É uma ordem do Senhor. Imediatamente este homem morre. Porque não podia tocar. E ele sabia. Mas aquele povo não pegaram a arca. Não aconteceu nada porque ele não sabia do poder que tinha aquela arca. Mas esse que estava do lado sabia o que estava fazendo. Por que fez? Mas a intenção era tão boa. Ele queria só ajudar. Deus não está preocupado com tuas boas intenções. Deus quer saber da tua obediência. Então, irmãos, que nessa noite nós venhamos entender o que Deus quer para nossas vidas. Davi consegue trazer a presença do Senhor para a vida dele. E quando a presença do Senhor, irmãos, está sobre nós, algo tem que acontecer. Não é Jesus. Me vem à memória também quando está acontecendo uma guerra e eles esquecem de levar a arca. Aí morre, se eu não estou enganada, 400 homens. Aí alguém diz: esquecemos da arca. Vamos buscar. Pega a arca. Quando chega, aí a coisa acontece. Sabe o que é que acontece? Morre muito mais. O Senhor, Ele não é uma proteção, não, irmão. O Senhor quer dizer assim: olha, o que tu tens feito diante da minha presença. Eu não sou um amuleto para que você use no momento que você quer. Me vem à memória as histórias daqueles homens, né? Que apronta. Aí quando ele no pé da bunda dá: meu amor, eu te amo tanto, eu tô com saudade, você é minha vida. Aí a mulher vai lá e perdoa, né? Com Jesus não é assim, não. Tem gente que faz assim na igreja, irmãos. Apronta. Senhor, me arrependo. Quando tudo dá errado, né? Senhor, me arrependo e eu quero estar aqui. Você tem o perdão do Senhor. Mas o que tu tens feito na presença do Senhor? Aonde tu for, ali está a arca. Dentro daquela arca tinha algo valioso, que era a presença, o maná,
os mandamentos e o cajado, a vara de Arão. Era o chamado do Senhor que tu tens feito diante disso tudo. Então que você fique com essa palavra, que Deus abençoe.